Hello, Balzackers! Bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Sem Pod e Sem Pudor. Hoje com um tema picante, especial Dia dos Namorados, mas eu digo que também vai muito bem pra quem tá solteira. Opa, se vai! Se o nosso Balzacs é sem poda, sem pudor, hoje é muito sem poda e muito sem pudor. Hoje tá quente, minha gente. Tem uns brinquedinhos ali, mas daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Antes, aliás, você tem 18 anos? Acima de 18 esse episódio. Não me dê trabalho se você tiver menos que 18, que não queremos parar no Ministério Público. Não. Público, né? Não queremos problema com o YouTube, com o Spotify, com nada disso. Isso, pronto, recado dado. Antes de começar o episódio, siga a gente nas redes sociais, @Balzacs Podcast, Instagram, TikTok. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Hoje a gente vai ativar outro sininho daqui a pouco, inclusive. Vamos aprender técnicas para ativar esse sininho. Porque quem tá aí? Fala. Quem tá aqui? O episódio de hoje, minha gente, vai ser picante, como a gente já falou, porque a gente recebe uma convidada que fala sobre sexualidade e corpo feminino com ousadia e técnica. Vocês estão preparadas? Espero que sim. Se você tem dificuldade para sentir prazer, desafios com o próprio corpo, travas, traumas, bora bater esse papo com uma criadora de conteúdo, sexóloga e apimentada, Caterine Luiz. Seja bem-vinda, Caterine! Essa apresentação. Essa é você, bebê. Gente, que maravilhosa! Desses 1,80 m de loira, ela é muito grande, tá? Porque a gente é enorme, mas ela, amor... Estou chocada, e de tênis. Tudo é extremo, entendeu? Tudo. Nada é pouco aqui. Nada Não, pouco. mas eu adorei, porque quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, gente, adoro mulheres altas. Ai, A gente tá tudo no mesmo patamar aqui. Sim, o Catê, e sabe, gente, que eu descobri a Catê, eu tava ali fuçando a internet, me chamou a atenção, eu falei, nossa, que mulher linda, peraí, vamos ver mais. Eu comecei a te seguir há um tempo por causa disso também, eu entrei e falei, nossa, que linda. Nossa, fala super bem, cara. Vamos interromper este episódio neste momento, porque acabou de rolar um clima. Esquece o episódio, daqui a pouco a gente volta. Em clima de Dia dos Namorados. Quando desligarem essas câmeras aqui. Ai, meu Deus, me deu até calor, olha que loucura, Falei gente. que era pra quem tá solteiro também. Bom, Catê, você já teve o WhatsApp, daqui a pouco a gente conversa. Ai, que bom. Você sabe que uma das coisas fortes do meu perfil são as cantadas, né? Ah, é? De mulheres ou homens? De tudo, vários vídeos. Eu bombei na internet por conta das cantadas. Então, assim, já em clima dos namorados, se quiser, a gente pode começar uma. Aí. Pode ser, vamos lá, vambora. Você falou, me veio uma na cabeça e eu falei, nossa, se eu tivesse em outra, eu super faria. Então a gente pode fazer ao vivo também, né? Pode, vambora. Eu quero te falar que, já que hoje é Dia dos Namorados e tudo passa, você podia passar o Dia dos Namorados comigo. Ai, vamos. A gente já tá passando o Dia dos Namorados juntas, assim, em partes. Eu e as Balzac vamos dar um pedacinho dele com vocês. Vai ser depois, amor. Vocês vão embora. Não tem problema, homenagem também tá dentro do que a gente vai falar, não tá? Mas fica na imaginação de vocês, Balzackers, o que irá acontecer pós este episódio. Mas okay? nesse episódio vocês vão ver tudo. Quase tudo. Seguinte, antes de qualquer coisa, ô Catê, conta pra gente, porque você é formada em jornalismo, mas você fez outras faculdades ao longo da vida e hoje é uma sexóloga. Você tá com quantos anos? 29, faço 30 agora. 29, ainda não é uma Balzacker completa. Bem quase, linda. daqui a Quase. 1 mês e 2 semanas. Como que você caiu neste meio? Assim, foi doneida ou já era algo que tava aqui assim no sangue? Eu acho que tava no sangue. Aquele sangue quente, sabe? Já era algo meu. Eu sempre gostei muito de sexualidade. Eu falo que eu assistia aquele Sex Time, sabe? Os privês da vida. Emanuele. Era do Multishow, não era? Multishow e Band. Pós-meia-noite. Adorava, entendeu? Eu fingia que eu tava dormindo e ligava lá a TV escondida. Então eu sempre gostei desde muito nova. Tipo, 9, 10 anos eu já consumia esse tipo de conteúdo. Então eu parava, sei lá, às vezes eu tava num consultório, pegava a revista ali escondida e tipo, ia pra coluna de sexo. Sempre foi um assunto que me interessou. Logo, eu sempre tive muitos amigos meninos. Então quando os meninos vão descobrindo que tem alguma coisa aqui embaixo e eles comentavam comigo e eu ficava, gente, mas eu também tenho. Então, isso me despertou curiosidade desde muito cedo. E por conta disso, eu acabei me permitindo muito. A gente estava até conversando aqui antes, né? A gente sempre tem 2 caminhos na vida, se reprimir ou aproveitar aquilo. E eu sempre fui pro de aproveitar. E eu falei, nossa, eu acho que é uma coisa que me interessa muito. E aí fui vivendo novas experiências, fui conversando com os meus amigos sobre isso e fui vendo que era um assunto que todo mundo se interessava. E aí, com a vida, isso vida pessoal, né? Com a vida profissional, eu descobri que eu gostava muito de câmeras, eu queria ser apresentadora. E eu falei, bom, se eu preciso de um portfólio, eu vou falar daquilo que eu gosto.
vou falar sobre sexualidade. E assim foi. Eu descobri dentro da sexualidade que, na verdade, não era só um portfólio para ser apresentadora, mas sim uma carreira mesmo. Que com energia sexual a gente consegue alcançar várias outras coisas. Isso. E alcançou, hein? Mas, Katê, quero dar uns passos para trás, porque a gente tava dando ali aquela conferida no seu Instagram, porque tem muita coisa que essa mulher vai contar ainda, inclusive eu tô cheia de dúvidas, mas você disse que sua primeira relação sexual foi a partir de um abuso. Então, é um trauma muito grande, ainda mais para uma menina, acredito que você fosse muito nova, iniciar a introdução sexual, a vida sexual dessa maneira. O que eu quero entender é como você transformou um trauma, algo tão pesado, na carreira da sua vida. Então, você conseguiu transformar essa dor em energia para trabalho. Como você ressignificou tudo isso dentro de você? E eu acho que vai muito pelo caminho do que a gente estava falando exatamente agora. Você tem duas escolhas para tudo na vida. Não só um trauma sexual, mas qualquer tipo de abuso que você tenha passado. Até, por exemplo, uma repressão dos pais, uma repressão religiosa. Você pode usar aquilo para realmente abaixar a cabeça e falar, é esse cenário que eu me encontro, eu sou uma vítima. Ou você pode usar isso como energia e falar, não, calma, não é isso que eu quero, isso não tem sentido para mim, não faz... não tem a ver, não tem significado com o que eu busco para minha vida. Então, eu vou ressignificar. E todo trauma, toda dor, toda raiva é uma energia criadora, propulsora daquilo que a gente busca. Então, você pode usar isso para conseguir outras coisas. Na época, eu tinha 15 anos, eu não tive noção que foi um abuso. Foi depois de 4 anos conversando com uma amiga que estava comigo naquela época. E ela virou pra mim e falou, você tem noção que aquilo foi um abuso, né? Você tava inconsciente, você tava numa balada, dava pra ver que você tava muito bêbada, você não lembra como começou. Então não tem como a pessoa virar e falar, não, eu não percebi. E, enfim, por todo o cenário, eu falei, nossa, verdade. Vou levar isso pra terapia e vou ver qual é o significado disso. Mas, isso me doeu? Não. Mas eu entendo que no meu corpo trouxe reações. E isso serve também, por exemplo, para mulheres que não conseguem ter orgasmo. Então, se você for, em muitos casos, buscando a causa daquela anorgasmia, muitos são casos de abuso. Porque você reprime a energia dentro do seu corpo. No meu caso específico, eu exacerbei. Cadê o curso de oratória? Exacerbei. Então, eu posso ir por esses dois caminhos. Então, graças a Deus, a minha vida toda caminhou para isso. Porque eu falei, tava no sangue. Mas eu podia ter reprimido e hoje trabalhar como jornalista e não falar sobre sexo, não gozar. Entendeu? E hoje, ainda bem que foi por esse outro lado, mas ainda assim foi um episódio extremamente, horroroso. Abuso em si é horroroso. E aí, Katê, hoje você tem o seu Instagram, as suas redes sociais, que você bomba muito, que você fala muito, além de sexo, sobre as suas próprias experiências. Antes da gente entrar nas dicas, que eu sei que vocês estão loucas e loucos para que a gente dê, a gente tem brinquedos aqui, inclusive me dá um brinquedo aí. Qual que é o seu predileto? Calma, tem Nossa, vários. isso é uma língua? Isso é uma língua. Vamos lá, antes de qualquer coisa, eu vou falar sobre o talco, que é uma dica de armazenamento, mas enfim, eles estão todos com talquinho, tá? Então eu vou te mostrar, mas só para vocês entenderem que isso é talco. Esse é um simulador de sexo oral. Simulador. Balzacers que estão nos ouvindo, assista depois, por gentileza, para vocês verem esse negócio aqui. Esse dá é o seu predileto? Dá pra mudar a intensidade? Dá, tá rapidinho. Ai, aí você sabe que a pessoa entende, porque ela já vai no botão certo, já sabe exatamente. Isso daqui, minha gente, intuitiva. só não dá aula. Cara, é muito difícil eu falar o meu preferido, tá? Eu tenho um preferido, que é o Zero, que inclusive tá esgotado. Eu ganhei ele como lançamento, depois eu conto a história dele. Eu devia ter trazido e não trouxe. Eu trouxe outros modelos pra poder mostrar mais ou menos o que tem de variedade. Mas hoje pode ser o meu preferido e amanhã eu experimento outro. Então, eles têm nome? Você deu nome pra eles? Só o Zero tem nome. Cadê mas o Zero? eu não trouxe o Zero. Pô, logo o Zero. Usou ontem. O Zero tá sem bateria. Eu postei story ontem falando dele. Eu fui mostrar e eu fui ligar e falei, gente... Zero trabalhou demais. Zero tá de folga hoje, pobrezinho. Ele chama Zero porque é zero defeitos, entendeu? Zero dificuldade pra gozar. Gente, que depois você manda uma foto. Mas eu vou falar sobre o Zero depois. Mas assim, como eu testo muita coisa, eu nunca escolho um preferido.
Aham. Porque eu acho que cada um tem a sua, entendeu? Particularidade ponto. ali. Então, enfim, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Antes, eu ainda tenho algumas curiosidades sobre você. Tá. Na rede social, você já se assumiu, a gente estava até falando sobre isso, você é bissexual, mas você também não gosta de se limitar a apenas Fico com pessoas. bissexualidade. Sem Você fica com rótulos. pessoas. É isso. Me permito, vivo aquilo que eu tenho vontade. Ponto. Ponto. Mas já teve relacionamento sério com mulher, Já. com homem também. Ou seja, você tem propriedade no assunto que você fala, não Exatamente. apenas porque é estudada, mas porque na prática. Tudo que eu falo, eu pratico. Tudo. Ô, Catê, mas me aplica. dá uma dúvida aqui muito grande. Quase tudo. É. Daqui a pouco eu vou querer saber o que O você que não não. aplica. E eu sei que você tem um curso, e nesse curso tem a aula sobre sexo oral, tanto em mulher quanto em homem, e a aula é prática. Exatamente. É você ali? Não. Sou eu falando. Ah, tá. Eu mas narrando. achei que fosse você ali. Catê. Não. Mas tem alguma não. demonstração? Tem em modelos reais. Eu contrato, você eu contrato contratou. modelos Legal. Pra receber poder e pra mostrar. fazer. É. E você tá ali do lado mostrando assim Exato. perto? Uhum. E como você dá conta? Você sente Não, tesão? não. Não, profissional. Não, dá pra Não, sentir é profissional. É tipo o cara que o cameraman do filme pornô, talvez. Exatamente isso. E me fala uma coisa, o seu público é mais masculino ou feminino? 40, 60. Homens. Mais Majoritariamente homens. homens. 60% homens. É. Mas é bem dividido, se for parar É bem pra ver? dividido. Eu falo muito com os dois. E eu brinco que eu sou muito didática na hora de ensinar. Então, se você não aprender comigo, você não aprende nunca. Esquece. Considera que pode ser assexuado, porque você não leva jeito pra coisa, entendeu? Porque não tem como não aprender. Que eu explico, mostro exatamente como tem que ser feito. E aí você divide as aulas que são voltadas pra mulheres e pra homens? Sim, ou é... dentro do mesmo. Eu tenho dois, hoje, atualmente, eu tô com 2 cursos disponíveis. O Chaves do Desejo, que tem exatamente pros dois, e eu falo, agora é hora de donos de Charles, que se relacionam com Charles é Tá, Charles. Piroca? Entenderam, né? E as Aham. donas de Charlotte, tá Gostei bom. do nome, Charlotte. é isso. Charlotte, E tem o tá. custódio. Ah, tá. Custódio. Ah, o custódio. Ai, eu amo o custódio. O nome é fofo. Ai, eu adoro. E o melhor são as pessoas que chamam custódio me mandando mensagem, né? Tipo, por que custódio, cara? Porque Eu prefiro o ser meu o nome- Charles, aquela. Mas fala um negócio, o que não pode, você falou assim, que você é didática, e lá, vamos lá, vamos anotar, Lulu. Vamos, eu queria entender também fala. várias coisas. Tô curiosa, tá? Quero ter acesso a esse curso depois. Mas o que não pode faltar no sexo oral feminino? Ah, o que, é. que o homem Já não começa com a pode pergunta de deixar bilhões. de fazer antes de qualquer coisa? Aprendam quem é o cli-cli. O clitóris, entendeu? Porque tem muito homem que ainda não sabe. Ou Exatamente. acha que aquele lugar é um lugar de, sei lá, é um lugar que Não é ali. Gente, é muito sensível ali. Por favor, vai devagarzinho. Devagarzinho, ó. Bem de leve, não é? Sim e não. Não, pode... Depende do quer dizer, momento. você explica agora. Vamos lá. Vai, aula. Vou anotar, Então, peraí. como eu falei, não, tenho certeza que você não precisa. Sendo mulher, você já tá ali, ó, um passo a mais. Como eu falei, o Chaves do Desejo, então eu falo com os dois. Mas eu tenho o Código do Beijo, que é o curso que eu ensino a minha técnica de oral, que eu chamo carinhosamente de beijo de Eros. Porque é aquela flechada ali sem erro, entendeu? Porque eu sou mulher, então como eu falei, já é mais de meio caminho andado. Eu estudo sexualidade há alguns anos e eu me relaciono com mulheres. Então, assim, é certeza a efetividade do negócio. Entendeu? Você tem Você não pode feedbacks falar? reais. Eu tenho feedbacks reais. Reais. Outro dia eu postei uma story, foi engraçado. Eu tenho uma amiga que eu vivo algumas... Aquela amiga parceira, sabe? E aí eu postei uma story falando... Eu respondi uma caixinha falando alguma coisa, tipo... porque pode ter certeza que você não aprender comigo, você não aprende nunca mais. Eu sei na prática como é que faz. Aí minha amiga mandou... Sabe mesmo, hein? Tanto em um quanto em outro. É lindo de ver. Aquela... Você pode falar esse segredo? Aí ou eu não mandei, eu pode? falei... Nossa, amiga, que ótimo receber esse feedback. Muito bom. Dá um spoiler pra gente, pra quem ainda não assistiu o seu curso, porque eu acho que depois desse episódio todo mundo vai querer comprar, inclusive pode ser um ótimo presente pro seu namorado, pra sua namorada. Exatamente. Né? As aulas Você vai são se beneficiar? muito rápidas de assistir. Eu falo que você pode assistir no trânsito, voltando do trabalho. Depende. E quando chegar em casa, você já coloca Depende em rápido, prática. a aula pode ser rápido, mas quem tá assistindo ali às vezes pode querer se deleitar mais com aquela aula. Não, é que eu não sou e muito demora um pouquinho mais. da enrolação, sabe? Eu Você é gosto de ir objetiva. direto ao ponto. Então, assim, sem muitas delongas, a teoria é essa, a prática é essa, o local é esse. E todas as minhas aulas sempre têm uma aula de anatomia antes. Porque é o que você falou do clitóris. Não adianta você saber a técnica do beijo de Eros, por exemplo, se você aplicar do lado esquerdo.
sei lá, no lábio, entende? Ou se você não der a pressionadinha do Monte de Vênus, que é a dica que eu dou pra expor a glande do clitóris. Porque senão ele não vai ficar exposto o suficiente pra você conseguir encaixar a língua ali. Então tem vários detalhes que fazem a diferença. Por isso que é tão importante ter a parte prática. Não adianta eu falar, posso falar agora toda a teoria, que a pessoa pode ser que receba isso de uma maneira que não é exatamente aquilo que eu quis demonstrar. Nada como pegar um corpo humano, então, e falar, ó, presta atenção, é aqui, ó, ponto. Agora não restam dúvidas. A gente não vai conseguir demonstrar isso aqui hoje. Não. Não vai Uma rolar. Mas dá um spoiler. Mas o link tá na minha bio. Aquela... O link tá na bio dela, fica à vontade pra depois desse episódio você comprar. Assiste até o final, depois você entra lá. Mas assim, resumidamente a teoria. Eu gostei disso que você contou. Dá uma pincelada pra gente entender como é que funciona. Vamos lá. Antes de tudo, antes da gente falar sobre a técnica do oral. Você entra no sexo esperando que a outra pessoa... Goze. Beleza. Só que pra gozar, você tem que ter toda uma preparação. E esse é a grande virada de chave do negócio. Não adianta você chegar, dar um beijo e descer pra chupar, esperando que essa pessoa tenha um orgasmo, porque se ela gozar, não vai ser tão intenso e vai demorar muito mais. Se você entender a maneira certa de ativar o desejo e fazer com que ela tenha um nível de excitação alto, o orgasmo vira consequência e não objetivo. E é muito importante... Adorei a cara dela, ela fez... Porque faz muito sentido, completamente sentido. A partir do momento que a gente entende que o orgasmo é uma consequência do nível de excitação, tudo muda. Porque o foco do sexo vira outro. E esse negócio que todo cara fala. Porque eu adoro chupar. Se deixar, eu fico 4 horas lá. Mas será que, pra essa mulher, 4 horas tá sendo bom? Não. Que nem assistir 4 horas de uma aula. Você não vai aguentar. Por isso também que os meus conteúdos são... Eu gosto de aulas mais rápidas. Exatamente por conta disso. Porque o cérebro não processa aquilo. Não adianta falar, porque eu vou te chupar por 4 horas. Pelo amor de Deus, que gastura Caçada. que vai me dar. Tem 4 horas para fazer muita coisa. E não só cair de boca. Então, esse é um ponto muito importante. E a intensidade do orgasmo que você vai ter também determina muito o nível que você vai ter antes. Então, ativar esse desejo. E aí, um outro ponto também. Porque eu tenho prazer vendo a outra pessoa tendo prazer. Porque eu transo para ver o outro tendo prazer. Sexo é egoísmo. Ninguém entra no sexo pensando no outro. Porque a partir do momento que você fala que você tá pensando no outro, você tá pensando em si. Eu tenho prazer vendo o outro tendo prazer. Então as pessoas só pegam o fim da frase. Mas na verdade o meu prazer tá sendo em ver o outro. E tudo bem, realmente excita muito ver o outro ali tendo prazer com você. Então entende esse egoísmo? Então dominando a técnica, sabendo o que fazer, você pode ir com essa mesma confiança que você vai entregar resultado. E sabendo onde você vai fazer também. Mas a gente percebe que tem ainda... E às vezes eu também. Tem muitos momentos que eu sinto desconforto. Eu nem quero que o cara tente fazer sexo oral em mim. Eu não tenho vontade. Muitas mulheres também reclamam disso, que a gente conversa. Por quê? Em compensação, o homem, se você já faz assim com o cabelo, ó, ele já tá se arreganha pronto. todo, tô pronto. Agora a mulher não fala, ai não, hoje não sei que por quê. Que Então, a mas gente tem todo depende, esse né? A pudor, maioria essa- dos homens que eu encontro nunca estão prontos. Eu sofro desse mal, tá? Sério? Nunca Mas tão- porque estão fedidos, Não, sujos? porque sempre brocham. Mas depois a gente fala disso. Depois a gente fala disso, então. Que loucura. Não, eu tive uma fase dos brocha também. Mas tá Ai, tudo que bem. difícil, faz parte, né? né? Faz parte, Coitados, A gente sabe Mas fingir, por que, eles que a não conseguem. mulher tem mais isso? Catê, você que tem experiência no assunto, deve conversar com várias mulheres. Por que, que a mulher ainda tem tanto pudor para receber o sexo oral? É trauma de tanto sexo oral ruim? É o quê? Não, historicamente as mulheres estão acostumadas a servir. A partir do momento que a gente está recebendo um sexo oral, a gente não está fazendo nada além de receber prazer. Muitas mulheres se incomodam porque não se sentem merecedoras de ter um momento de prazer ali. Porque você não está fazendo nada além de receber. Você não está servindo ninguém, você não está dando o seu corpo para outra pessoa sentir prazer. Entende? Você só está recebendo. Então, muitas mulheres se sentem incomodadas. É a crença do não merecimento mesmo. E tem também a parcela das pessoas que chupam mal e aí a mulher vira e fala, péssima experiência, não gostei disso. Porque sexo só não gosta quem não teve uma experiência boa. Se você tiver uma experiência boa... Exemplo, custódio. Cara, eu olhava e falava, como que tem tanta gente que gosta de dar o custódio e eu não consigo sentir prazer nisso aqui? Não é possível. Eu preciso dar um jeito
de fazer isso daqui, fica bom. E eu fui insistindo. Uma hora eu vou ter uma experiência boa. E aí eu entendi o pulo do gato. E aí eu falei, entendi como é que faz isso aqui. Parte também do sex toys, mas depois a gente fala sobre isso. Então é muito ter experiência boa. Se a pessoa chupar bem e você se permitir sentir prazer, tá tudo certo. Antes, Lu, de você perguntar, só pra continuar nessa questão do sexo oral, que eu percebo também, vejo muito no Twitter, inclusive. A mulher hétero, tem nojo de si própria. E às vezes tem esse rancinho do próprio cheiro. Ai, eu não tô pronta, não tô pronta. tomei banho. Porque, gente, xoxota tem cheiro de xoxota. Simples assim, ué. Que não é o mesmo cheiro do pingolim, do pinto, do Braulio, da Charles. Charles. Exatamente. Não é o mesmo cheiro, é um cheiro típico da mulher e tudo bem. Muitas mulheres não aceitam essa questão do cheiro e tem fica inibida por isso. Eu vejo isso, na verdade, como uma desculpa para insegurança. Eu sou insegura com o meu corpo, eu sou insegura porque eu não sei o que fazer, também parte da crença do não merecimento, então eu vou arrumar desculpas para justificar isso. Porque é cheiro, porque... Enfim, e aí entre N outras coisas. Porque eu acho feia, porque eu não gosto, porque eu tenho vergonha. Vergonha por quê? Qual é a base da vergonha? Insegurança, falta de conhecimento, repressão, como eu falei. Então agora a gente tá numa onda gigantesca de cirurgia íntima. Por quê? Porque a gente tá arrumando desculpa pra falar, não, então calma, agora eu vou trazer uma segurança de um lugar que não é isso. E é exatamente trabalhando a energia sexual dentro da gente que a gente vai encontrar essa segurança. Então, mais uma vez, a gente volta pro sexo. Então, eu brinco que trabalhar com sexualidade, e trabalhar agora eu não falo no sentido de trabalhar profissionalmente, trabalhar a energia sexual dentro da gente é muito rápido. Então, vamos dar um exemplo. Eu adoro fazer analogias com comida, tá? Você precisa emagrecer. Você vai ter que fazer dieta. Daqui a 30 dias você começa a ver resultado e isso te motiva. Quando você trabalha a sua energia sexual, é muito rápido. Porque é um negócio muito que tá ali dentro de você. Porque é a energia que impulsiona a vida. É o impulso básico de criação da vida. Então tá ali. Então tem um exercício que eu passo para os meus mentorados. Em 7 dias você vê resultado. Mas você vê muito resultado. E é muito legal. Você não precisa esperar 30 para ver o resultado, que nem na dieta. Entende? Porque a energia já tá ali. Então quando você entende isso, vira uma chavinha muito rápida na sua cabeça. Você fala, eu sou poderosa. Porque sexo é poder. E ainda assim tem muitas mulheres, já com mais de 20, 30 anos, que ainda dizem que nunca conseguiram chegar 40. no orgasmo. 40. Me dói o coração, porque elas ainda não estão conseguindo sentir uma sensação que é aquilo, é só pra elas, é egoísta. É isso. Mas é muito necessário. Sim. É uma energia que faz o seu corpo reverberar diferente. Isso é uma energia sexual reprimida? Você acha que isso está muito atrelado à autoestima ou algum trauma da mulher? Então, depende. Muitos casos são abusos. Muitos casos. E não só abusos sexuais. Abusos psicológicos. Então, tem toda uma repressão. Mas a gente não pode generalizar. É muito individual. Por isso que cada caso é um caso. A gente precisa entender. E aí, chega sempre com o problema atual. Eu não consigo gozar, eu não tenho prazer, eu não sei se eu gozei. E aí você vai voltando. Mas você pratica autotoque? Você faz terapia orgástica? Como que tá o seu autocuidado? Alimentação, sono, exercício físico, trabalho, humor, vida social. Tudo isso determina a qualidade da sua vida sexual. Então não é só na cama. Sexo na cama é a última etapa. O sexo começa na hora que você deita pra dormir. Sozinha. Não é deita pra dormir com alguém. É a sua qualidade com você mesmo, o seu cuidado, como você se olha no espelho. Aí começa a sua energia sexual. O que impulsiona a gente a abrir o olho e acordar, e levantar, e bom dia! É uma energia sexual. Só te falar isso eu arrepio. Todo mundo tem. É isso, entende? É o que fala... Por exemplo, eu vou sair hoje, eu vou me arrumar porque eu quero ser vista. O que vai fazer com que você queira ser desejada? Energia sexual. Tudo tá relacionado ao sexo. Tudo tá relacionado ao sexo, de fato. Estamos aqui por conta de sexo. Estamos aqui por conta de sexo. Agora a gente tá pensando em sexo e saindo daqui. Esperamos fazer sexo. Eu vou Você já teve uma proposta, cara. Calma. Ô, Katê, e você lida com ambos os públicos, você me falou. E o que eu acho muito interessante do seu Instagram, do seu perfil, e outro dia você até falou sobre isso, é que você não se
sexualiza no seu próprio perfil. Sim. Você sempre tá com roupas discretas, você sempre fala mostrando mais seu rosto, pouco Sim. você mostra o seu corpo. Por que você resolveu agir dessa forma, ter esse comportamento? Porque você é uma mulher exuberante, agora sem te Muito cantar. obrigada. Mas que Pode cantar. Se colar. Estamos aqui Gente, pra isso isso daqui dá- também. Mas você é uma mulher linda, de Obrigada, fato. Você é uma mulher obrigada. muito linda. E eu acredito que o assédio aconteça mesmo você se preservando dessa forma. Mas você optou em fazer isso. Eu sempre fui mais discreta. Assim, antes de pensar em trabalhar com sexualidade. Eu tenho 1,80 de altura. Mesmo se eu quiser entrar num lugar sem ninguém me ver, já é difícil. Então eu sempre tive esse receio de eu chamo muita atenção. Se eu mostrar muito o corpo, eu vou chamar ainda mais atenção. E não é isso que eu quero. Eu ganho a atenção das pessoas quando elas me ouvem. Então, já isso é uma coisa minha, Caterine CPF. Quando eu comecei a estruturar a minha carreira, é muito fácil você falar de sexo mostrando o corpo. Muito fácil. Porque já é o que as pessoas esperam. É muito mais do mesmo. Tem conteúdos muito bons de pessoas que falam com decotão. Lógico que tem. Mas quando você incita a excitação no outro, parte do cérebro já desligou. A mensagem que você quer passar não vai ser captada da mesma maneira. E eu tenho muito uma vertente ali de informação mesmo. E eu acho que vai muito também do meu lado jornalístico. Eu gosto de passar informação. Eu gosto de ensinar. Não é só... Eu não tenho objetivo nenhum de excitar a pessoa que está me assistindo. E se eu tivesse, beleza. Eu já tava, voando no OnlyFans, entendeu? Mas sem dúvidas. Mas não é o que eu quero pra mim. Estrategicamente, como carreira e como estilo de vida. Se eu quisesse isso, beleza, eu poderia ir por esse caminho. E eu poderia conciliar as duas coisas tranquilamente. Mas não é o que eu quero. E olhando o mercado, eu vejo que tem uma parcela de falta de pessoas que falam de sexualidade sem excitar, mas só pra informar. Então eu peguei ali meio que uma oportunidade de falar, cara, essa é minha essência como pessoa e dá pra eu juntar as duas coisas. E mesmo mostrando pouquíssimo o meu corpo, tem muito assédio. Imagina se eu mostrasse. E não é o que eu quero. Porque não é o público que eu quero atingir. Quem chega no meu Instagram esperando ver isso, sai. Dá um mês, me dá um follow. Eu tenho uma entrada muito grande de gente, mas eu tenho uma saída muito grande também. Então eu entendo. Beleza, se é isso que você quer, um beijo aqui você não vai encontrar. Nossa, tem inúmeros perfis que eu posso te recomendar. Aqui não. Não é o seu foco. Exato. Katê, e você trouxe uma bolsa cheia de Trouxe alguns. brinquedinhos. Você tem mais em casa? Muito, eu tenho que são sem 50 e bateria. Não, o zero. Ai, gente, o zero. O zero vai fazer O zero. falta. Eu conto depois a história. E aí esses brinquedinhos, eles são muito usados por mulheres sozinhas pra se satisfazer. Mas a gente sabe que existe um tabu muito grande, mesmo entre casais que tem diálogo, que tem intimidade, em trazer um terceiro elemento que seria um sex toy. Sim. O que a sua audiência, o que as suas alunas mais te pedem de solução para conseguir introduzir isso no relacionamento? Porque a gente sabe que quem tá Literalmente. muito tempo, literalmente, nela ou nele, aí eu já não sei. Vai de cada casal. Lá de gosto. Tudo livre, Tudo por favor, livre, em todos. paredes, vale Permita-se. Como é que o povo faz pra inserir isso? Porque tem gente que não consegue ter essa abertura com o marido e é louca pra, sei lá, brincar com um trocinho desse de Um clitóris. cintaralho. Tá, eu vou aproveitar então pra usar isso como uma dica pra tudo e não só pra sex toys. Tá. Primeiro, a base de um relacionamento é comunicação. Se você não tem, você tá no nível máximo, você dorme e acorda com a pessoa, ela te vê do avesso e você não tem intimidade pra falar aquilo que você deseja. Então assim, quer dizer que tem alguma coisa diferente aí que não tá caminhando muito bem dentro desse relacionamento. Então, você tem que ter liberdade pra falar o que você gosta e principalmente o que você não gosta. Tendo sempre a cabeça aberta pra entender que pode ser que hoje você não goste, mas a partir do momento que você tem uma experiência boa, você se permita a isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, seja um sex toy, seja uma fantasia, seja um lugar que você quer viajar, um restaurante que você quer e você sabe que a pessoa não gosta. Você vai conversar sobre aquilo. Mais uma vez a analogia da comida, como eu gosto. Eu amo japonês, você odeia. Porra, mas eu gosto muito. Vamos, tentar uma vez, você pode experimentar um prato diferente. Vai ser um prazer te mostrar alguns pratos que eu gosto. Pra saber como que é a sua experiência, porque são os meus favoritos. Eu quero que você experimente. É outra coisa. É você trazer a pessoa pro seu prazer. Falando em sexo, eu amo homenagem. Não é um exemplo.
É verdade. Mas enfim, é um exemplo também. E eu tô com uma pessoa que nunca fez homenagem, eu vou conversar com ela sobre isso e eu vou mostrar pra ela que ela é parte fundamental, imprescindível pra eu realizar essa fantasia. Então, ó, eu tenho muitas demandas de homens que falam: meu sonho é fazer uma homenagem, mas a minha mulher não aceita isso de jeito nenhum. Como convencer ela? Primeiro que enquanto você quiser convencer, esquece, porque é furada, cara. Você vai acabar com o seu relacionamento com isso, então não vale a pena. Agora, se você mostrar como isso pode ser interessante, como isso te dá prazer e que você quer ela realizando, porque não é só que você quer realizar uma homenagem, você quer ela com você. Porque é a pessoa que te dá tesão, porque é a pessoa que tá do seu lado, porque é sua parceria, porque é quem você ama, tem sentimento e tá ali com você. Então, primeiro ponto é trazer a pessoa pra dentro da sua fantasia. Um sex toy. Pode ser que você já use, um sex toy sozinha, e você quer trazer isso pra dentro do seu relacionamento. Eu quero muito que você me veja gozando com esse vibrador. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu quero muito te mostrar como eu gosto pra você fazer. Porque você vai me ver tendo muito mais prazer. E eu tenho certeza que a experiência vai ser muito mais legal pra nós dois. Então é isso, é trazer a sua parceria pra perto. E, cara, entender que assim, exemplo desse mesmo, que é o simulador de sexo oral. Ele é um simulador de sexo oral. Ele não tem a textura da língua. Ele não tem a temperatura da boca. Ele não tem a salivação, por mais que você coloque lubrificante. Não tem. Então, é muito legal. Mas é algo para ser aliado, nunca substituto. Você pode pegar a tecnologia mais incrível, aquelas bonecas mais realistas. Não é a mesma coisa. Tem boneca hoje que o canal vaginal suga, esquenta. A boneca geme. Mas a boneca não te faz um carinho. Entende? Ela não vai passar a mão ali aonde ela quer. Pelo instinto e pelo desejo dela. Entende? Nossa, então, se fizer isso, você já, né, leva pro padre, benzer. Então, Annabelle. Uma Annabelle. O futuro dos bebê reborn aí. É o bebê reborn crescido. Crescido, vira tudo, perdão, funcional. E aí, pensando também no egoísmo que eu falei, é o seu prazer que você tá colocando ali pra, entendeu? A outra pessoa vir junto. É isso. Ô, Katê, e não existe, foi o que você falou, certo ou errado, no sexo, e cada pessoa sente prazer em determinados locais, assim, às vezes o que funciona para um não funciona para o outro, né? E como que o casal, vamos supor agora, os casais que estão nos ouvindo, ou enfim, mesmo que esteja individualmente agora, como você descobre o que o outro gosta, o que o outro quer? Comunicação mesmo. Testando. Como que você descobre o que você... Exato, é tudo na prática. Por isso que eu brinco aqui. Tudo, quase tudo, eu coloco em prática. Então, por exemplo, tem um assunto super polêmico que é Golden Shower. Nunca pratiquei. Já me pediram. O chuva, xixi? é isso, ou chuva dourada, enfim. Tá. Você pode ter prazer em receber ou em fazer. Já me pediram. Não consegui. Porém, se tiver oportunidade, eu posso tentar. Porque eu não sei, a não ser que coisas, por exemplo, que pra mim são inaceitáveis. Fezes, vômito, criança, mortos, bicho. entendeu? Então assim, existem as coisas inaceitáveis. De resto, a gente tem que se permitir. Então a gente tem que se conhecer o suficiente pra saber até onde eu vou e o que eu não aceito de jeito nenhum. Então coisas fora da lei, não consensuais e tal, beleza. De resto, vamos viver. Tudo vale. É isso. E se o boy, principalmente pra quem é solteira, pede alguma coisa que a menina não topa fazer? Tipo, como é o nome do menino? Beijo grego. O menino que começa com C? Custódio? Custódio. Ah, porque eu ia falar, que menino? Pensei, calma, não é alguma boy, coisa que a gente conversou antes? É que tem o Charles, a Charlotte e o Custódio. Custódio. Sei lá, se um cara pede pra menina tocar ou lamber o custódio dele e pra ela tá. de jeito nenhum. Como também sair dessa situação? Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas... Você não daria uma lambidinha? Mantenha-me calada. Jamais. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu, Nem se você vê a particularmente, pessoa sentindo muito prazer. não. Acho muito difícil. Só se eu estiver muito louca. Tá, bêbada mas você de pode álcool. começar, por exemplo, com a mão. Eu nunca explorei o custódio. E Nem também o não seu? gosto. O meu já dei uma leve exploradinha. Tá. Mas também a minha Charlotte é tão bem Revelações. resolvida. Mas Ah, é eu que acho quando sim, você já tá- descobre o prazer que dá aliando um com o outro, Menina, todo mundo fala isso? aí o negócio é diferente, tá? O buraco é literalmente mais Mais embaixo. embaixo. Literalmente.
Mas enfim, nesses casos. Ficou um segundo. Mas enfim, né? Dia dos Namorados, eu não vou dar esse de presente pro meu marido. Vamos para Até a porque próxima não é pergunta. presente. Vamos já ressignificar. Não Olha é só, sexo, não é presente. De jeito nenhum. Ai, posso? Vou dar um Pode. expose aqui de uma amiga, real de uma amiga. Eu não vou Uma falar o nome amiga. dela, mas eu espero Uma que ela seja amiga. assim. É bom Uma que amiga. vocês saibam que não É sou uma eu, amiga. porque afinal eu estou aqui, né? Não é mesmo, mas é uma Bem- amiga. Ela outro dia, sei lá, o marido dela fez algo pra ela e ela mandou um áudio pra ele. Ai, amor, nossa, muito obrigada por isso, hein? Tô te devendo um boquetinho. Aí deu 5 minutos, o marido respondeu assim: porra, amor, você mandou esse áudio, eu vi aqui do lado do meu pai. Ai. beleza. Ai. Ah, então assim, ó, fulana, sexo não é presente, tá? Só, ainda Não mais o é. boquete. Copo de água e boquete a gente não nega, tô brincando. Aí não é presente, entendeu? A gente dá porque a gente É, entendeu? necessidade. Distribui. Necessidade básica. Sim. Mas a história do... Me interessou muito essa questão aí da questão do beijo grego. Mas eu acho que a lambida ainda é ok, mas... vou usar eu como exemplo. Daquela já se abrindo completamente. Existiu um boy na minha vida que uma vez... E a gente não tinha muita intimidade. A gente tava ficando... Isso faz muitos anos. A gente tava ficando e um dia ele... E eu achei super legal que ele falou pra mim que ele gostava de fio terra. Que teve interesse que eu inserisse um dos meus dedos, que minha mão é gigantesca. Então eu olhei pra ele e falei, coragem, amigo. No custódio Compartilho dele. disso com você, tá? Mas é aí que eles gostam. Então, eu Tamanho falei do assim, mas punho. algum desses dedos você quer? Você quer qual dedo? Porque o meu dedo é gigante, enfim, whatever. E aí ele falou assim, não sei o que, a gente vai devagarzinho, o Gui se matando ali. A produção inteira tá dando risada. Aí eu aqui. falei assim, mas você jura? E ele sim, eu falei, rapaz, eu não tive coragem. Eu não Tá tive vendo? coragem, eu não consegui. Mas aí entra a terminei comunicação. dele. Não, mas eu não Mas tive, não pudor, tenho um excesso de coragem. pudor, talvez Então, nosso. mas Mas eu Você- tenho nojo, vai, pronto, falei. Então, eu também não curto. Muito menos a língua. Então, beleza. Você, pelo menos, teve a liberdade de conversar sobre isso dentro da sua relação. Ótimo. Pode ser que hoje você fale isso, mas no seu inconsciente tá trabalhando. Então, vou dar uma outra dica muito boa pra isso, tá? Pessoas que querem realizar alguma coisa, mas não sabem como inserir, seja um sextoy ou qualquer outra fantasia ou fetiche. Assiste um pornô junto. Aleatoriamente. Ali você coloca um pornô que tenha aquele assunto específico, seja um fio terra, um pegging, né, famosa inversão, ou um sextoy, qualquer outra coisa. E aí, só assiste. O inconsciente da pessoa recebeu a mensagem. Passa uns 2 dias. Quando você for ter relação, no meio do sexo, você comenta sobre aquilo. Sei lá, homenagem. Nossa, imagina se tivesse um cara tentando fazer com que a mulher entre na fantasia dele, tá? Imagina se tivesse uma outra mulher aqui te beijando. Um sextoy. Imagina se eu tivesse com um bullet em você enquanto eu tô aqui te comendo. Imagina como seria me ver tendo muito prazer com você fazendo um fio terra em mim. Já imaginou o alto índice prazerístico que eu teria? Você entendeu? É comendo pelas beiradas. Exatamente. O inconsciente Literalmente. está ali trabalhando. A pessoa, provavelmente, se ela for muito reprimida, ela não vai topar de cara. Mas ela recebeu a mensagem, depois você foi lá e instigou um pouco mais, e assim você vai construindo. Até que depois, cara, um dia num jantar vira e fala: que tesão do caralho, eu queria muito que você fizesse tal coisa, ia ser um prazer da... Entendeu? É isso. Você abre o canal de comunicação. É isso. Amiga, tudo que você tá falando hoje, eu tô entendendo outras coisas. Abriu o canal, inseriu, comendo pelas beiradas. Essa é a minha vida, é o meu Eu não dia a tô dia, dando entendeu? conta Amiga, do acho que tá no meu vocabulário hoje. subconsciente, entendeu? Que isso, Tá aqui, ó. amiga? Pi, pi, pi. É, a minha vida Como é não, essa, né? Olha gente. essa maletinha aqui. Pois que tá é. Quer falar na frente. deles? Me Podemos. interessou muito esse daí, ó. Qual Deixa eu, deles? dá licença. Esse daqui? Isso aqui, me passa isso aqui, por favor. Por Isso é favor. muito interessante. Isso é muito interessante. Eu gostei da cor. Parece um... Já é uma cor que me... Esse foi um dos meus Tá favoritos na por sua muito paleta, tempo. esse, amiga? Mas isso daqui, Vou explicar. Muitas possibilidades. muitas possibilidades, Tó. Só que eu vou precisar das 2 mãos. Tá, deixa eu segura o Tá. microfone pra ela, Lulu. Vamos lá. Ele é um modelo Rabbit. Estímulo interno e externo. O toy vai muito de acordo com
a sua criatividade do momento. Num primeiro momento, essa curvatura aqui ajuda a estimular o ponto G. Então, penetração. A partir do momento que você penetrou, aqui tá Vibrando. clitóris, lado fora. Então, estímulo interno, estímulo externo, beleza? Só que essa parte mexe. E ela solta. Então, você consegue encaixar anatomicamente, independente de como é o seu clitóris. Tipo, mais pra cima, mais pra baixo, você consegue encaixar. Ou, fazendo assim, duas mulheres. Uma de frente pra outra. Tá, tesourinha? Mas muito mais facilitada. Então, uma pode estar penetrando aqui, enquanto a outra, esse daqui funciona como um massageador, ou por fora mesmo, roçando ali. Mas, também, como eu falei que é criatividade, eu gosto de toys que tem muitas possibilidades de uso, ele sozinho funciona como um massageador, então você pode estimular o corpo inteiro, e essa estrutura aqui, ela fica como um penetrador. Só que essa ponta forma uma trava de segurança, então você também pode estimular o custódio. Dica importantíssima para uso de custódio, sempre coloca um preservativo. Porque a bactéria do custódio não conversa com a bactéria da Charlotte. Então você precisa colocar um preservativo, tirou, coloca na Charlotte. Porque aí você não vai colocar, parar, lavar, ir ali no banheiro, higienizar e depois voltar pra cama. Então coloca o Nem pegar uma preservativo. infecção urinária. Coloca o preservativo que é muito mais fácil. Sim. Então, beleza. Então, assim, são muitas possibilidades. E a partir do momento que você encaixa aqui, um passa a vibração pro outro. Então, eles inteiros. E assim, eles são... Deixa eu ver. Muito potentes, entendeu? Nossa, mano, isso é uma furadeira, uma britadeira. Que loucura é essa? Deixa eu ver o negócio ali. Aquilo ali é um cintaralho? Eu sempre tive curiosidade de conhecer um cintaralho. Esse daqui? Não, é um de amarrar, assim. Esse daqui? Não é um cintaralho, é um strapless, mas eu falo sobre isso. Você foi até um pouquinho mais pra frente, tá empolgado. Eu acho que eu tô um pouquinho empolgadinha demais neste episódio. Gente, como é que desliga isso? Tá, aperta e segura. O que é aquilo? É uma Tá. pepeca? Aqui é a Charlotte. É caso precisasse, eu sempre ando com ela. Caso Deixa eu ver. Aí, precisasse vamos explicar a mostrar. anatomia da Charlotte? Vamos. Menina, E vamos isso lá, daqui, isso na é verdade, é um masturbador. Aí, Parou. Você assim? tem prática. É só Ah, apertar e só segurar. Só me fingir aqui. Segura aqui pra mim de novo, por favor. Isso daqui é uma... Levanta um pouquinho mais pra gente. Esse daqui é a minha Charlotte. Que Certo? bonitinha a sua Só Charlotte. que, na verdade, ela é um masturbador. Então, aqui ele é texturizado por dentro. Tanto na Charlotte quanto no custódio. Enfia o dedo aqui. Ah, pra homem isso. Tá higienizado. Então, isso aqui é água, tá? Por favor. Nunca foi usado Nossa, esse. eu mal pus o dedo já tá molhadinho. É. Você tem esse poder? Eu tenho. Quer dizer, não sei. Sentiu a textura? Senti. Então, isso É é aspirinho. um masturbador. Olha que loucura. Coloca lubrificante. E aí, por que que eu... E aí já vai a dica. Você vê que eu tava sem microfone. Se quiser praticar um fio terra, pode ser seu primeiro contato, entendeu? Primeira vez. Oh, meu Deus. Pois não, continue. A gente tá se perdendo muito. Sai pra lá. Deixa eu dar Primeira vez nesse uma... podcast que uma Charlotte aparece. Olha, interessante. aberta, reganhada, né? E que a gente dedou ainda. Assim. Por que tá molhado por dentro? Eu coloco lubrificante pra poder demonstrar, né, a introdução, e aí depois eu higienizo bem. Já vou aproveitar pra dar dica do talco. Os toys, por serem siliconados, eles acabam pegando poeirinha, pelo. Então, por exemplo, eu tenho gato, eu tenho cachorro, o pelo gruda em tudo. Então, sempre depois de higienizar, eu deixo secando fora da luz solar, de incidência, de calor e tal. E aí depois eu jogo talco. Talquinho de nenê mesmo. Porque o talco faz com que a textura fique melhor e ele não grude tanta poeira. E aí, antes de usar, é só jogar uma água rapidinho e já tá pronto, Já entendeu? usá-lo. Então, a dica do talco é muito legal pra cuidar do armazenamento mesmo, do cuidado que você tem com o seu toy pra ele durar mais tempo. Não, perdão, continua. Eu tô Não, um pouco... pode falar. Você tá com cara cheia de dúvidas. Não, cheia de dúvidas. Você tá falando da higienização dos toys, mas existe também muita questão dessa higienização da própria vagina ou do pênis. Veja assim, eu não sei se é um absurdo, se é coisa minha, mas eu vejo médicos falando e eu acho um absurdo. Perfume pra periquita, sabe assim? Quem lança perfume pra periquita ou não sei o quê. Desodorante, não sei o quê. Pro fiofó é foda, né? O custódio tem cheiro de custódio, mesmo saindo do banho, é uma coisa de Então, louco. a gente tem as duas coisas, né? Você tem o cheiro normal,
Sim. que é um cheiro muito característico de qualquer parte do corpo, mas tem também as pessoas que não se higienizam. Ah, não, Deus né? me livre. Isso tem muito, eu acho que Todo mundo já passou passou por uma pessoa que, assim, Podre. chegou lá na hora... Podre. Como que você sai disso? É dificílimo. É difícil. Trauma. Mas sai. Mas tudo bem. Mas aí, vamos lá, vamos começar com a Charlotte. Tem muita mulher, o sabonete íntimo é permitido? Ou o sabonete normal? Como que a gente, daquelas no auge dos 37 anos, eu perguntando como é que eu higienizo lavo minha Charlotte? a minha Charlotte? Então, eu sei Ou também, lavar, acho que em muitos casos, quando você tá ali no rally rola, vai rolar. Você tá vindo na casa de um do dia boy. inteiro e aí você quer dar uma higienizada, lencinho umedecido. Eu O que você sou recomenda? muito chata com higiene. Pessoal, Também. eu tomo um banho. Não adianta. Eu peço toalha. Você vai me assim. esperar 10 minutos, porque eu vou tomar banho. Senão você não vai transar comigo. Ponto final. Que já fica um tipo assim, se a pessoa não tiver tomado banho, ela já vai entrar até junto. Porque vai bater a consciência. Eu não vou transar se eu não tomar banho antes. E é muito eu posso ter broxante. tomado banho faz 3 horas. Se eu for pra cama, eu vou jogar uma água no Mas corpo rápida. Mas é Catê, algo meu. Mas se você sai da balada e vai pro rolê com um cara e você tá naquela loucura, até dentro do carro, de repente rola aquele negócio. Não, aí tudo bem. Existem exceções pra Mas tudo sim, na é. vida, né? Mas aí não precisa ter oral, por exemplo. É, né? mas aí vai muito da pessoa. Se ela... Beleza, se ela estiver segura ali com a higiene dela, porque se você tiver uma rotina de higiene, na hora, lógico que não vai estar como pós-banho, mas também não vai estar morto. Morto. Entendeu? Sim, abutre. Do dia Sim. inteiro. Então é isso. E da Charlotte, o mais importante é entender que você não precisa higienizar dentro. E aí entra o negócio dos sabonetes. É que nem o negócio do óleo de coco. Então, tem quem fale bem e tem quem fale mal. Você precisa escolher quem você vai seguir. É que nem a dieta do ovo, é que nem o NoFap, a não masturbação, né? Tipo, a masturbação faz mal. Você tem que escolher quem você vai seguir. Não adianta você seguir, por exemplo, uma feminista e um red pill. Não faz sentido. É que nem política. Tipo, você não vai seguir o umbandista e o evangélico. Não faz sentido. E com a questão sexual é a mesma coisa. Tem as pessoas que defendem o uso e vão trazer todos os argumentos dela. E tem as pessoas que vão falar o oposto. Nos meus estudos, na minha opinião, eu sou contra o uso de sabonete íntimo. Desodorante íntimo, perfume, qualquer coisa que altere o pH. O pH vaginal, ele é próprio, o corpo regula. Ponto. Qualquer coisa que você colocar ali vai alterar. E a alteração de pH vai dar candidíase. Vai proliferar outras coisas ali que aí sim você vai ficar com cheiro ruim. Entendeu? Então deixa o corpo reagir. E assim, uma rotina médica, né? De altos cuidados. Fundamental. Então você tem uma boa higiene, você se cuida, você se alimenta bem, porque a alimentação também desregula pH. Então, tá tudo ok com você, autocuidado ok. Um ginecologista a cada 6 meses não faz mal a ninguém. Colher uns exames ali, tá tudo certo. Ah, não, mas eu só uso camisinha ou... Tudo bem, mas faz um exame. Nunca é demais. Então, é o mínimo, né? Sim. Não O enfia pênis nada também, lá. né? Poxa, os caras Também. com aquele puta de um prepúcio custa nada. E fazer assim, olha, custódio também. Quantos homens não lavam a própria bunda porque falam que tem nojo, que não querem encostar? Pelo amor pelo de amor Deus, de Deus. entendeu? Imagina você tá ali fazendo um trabalho oral, de repente começa a subir um cheiro. Sobe. Não. E também Higiene em primeiro lugar. e aí tem que nem a questão da depilação. Interessante você falar disso também. É Porque higiene, mudou gente. muito, né? A depilação das nossas mães é diferente da depilação da nossa geração. Mas também é aquilo. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Caterine CPF, depila tudo. Caterine CNPJ, faz aquilo que você acha que fica melhor pra você, mas por favor, higieniza bem, é tipo uma coisinha parada. Tá bom, se você não quer se depilar, você não gosta por algum motivo, tá? Pelo menos aparado, porque pega cheiro, né? Bactéria. Homens também. Principalmente, né? Porque mulher muitas vezes faz o laser, tchau, não tem mais nada. Acabou, mas assim, você pegar um cara, se abaixar ali e fazer um trabalho oral, embaixo das bolas tem um... Não dá, cara. Não dá. toda a Mata Atlântica, mais a Mata Amazônica, mas Não enfim. Tem mais... Hora que Vamos brocha. manter o cerrado. Então... Caatinga não. Cerrado. Estamos falando de vegetação aqui. Entendeu? Tá entendido? Tá entendido. entendido. Então junta, assim, aquilo que é higiênico com o seu gosto pessoal. E aí você tem o melhor dos mundos. Ô, Catê, o que não pode faltar num boquete? O que é o boquete Saliva. parafuso? Parafuso. Saliva? Saliva não pode faltar nunca. Nunca. O que pode faltar? Dente. Dente pode faltar, saliva não pode faltar. Entendeu? Boquete parafuso Vamos lá. é
Depende do tamanho do Charles, tá? Vou fazer aqui no ar pra não ficar muito explícito. Vamos supor que Vai é ser um Charles médio. mediano. É que assim, a minha mão é muito grande, a de vocês, pelo visto, também. Então, Charles Também. médio. Então a nossa, pode ser que a gente só use uma mão, tá? Tá. Sempre, quase sempre. Mas a média brasileira é uma... As mulheres são baixinhas, né? Então geralmente elas vão com 2 mãos. A gente vai com uma. É a torção, é o movimento de torção com a boca junto. Então No mesmo é sentido. coordenação. Então você pode... Tem 2 técnicas de fazer. Ou você vai pescoço e mão, levanta e abaixa, fazendo uma torção. Ou só a mão enquanto você fica na glande, chupando ali. Só a mão, fazendo assim. Isso. Tá. É a E torção. quando ele quer que você tire a mão? Só a boca. Aí aguenta a garganta, Ai, filha. não quer Bora assim. lá. Tá. Ela olhou com uma cara agora, tipo... Entendi. Vou chegar em casa com vodka. Não tem problema se eu orientar. Então, Marido da Lu, Dias Namorados hoje, vai render! Eita, quer rir pra meu na chulipa amor, hoje. vai ter. Primeiro Vai ter. casados, né? Ou não, o segundo já, segundo. Maravilha, vamos comemorar. Por favor. Todos os lá dias, em não só no Dias casa. Namorados. Mas todo dia... Não, tá, calma. Todo dia eu digo, todo dia é dia, Todo não dia só é no dia, Dia dos concordo, Namorados. Não, concordo. eu não sou aquela que vamos transar todo dia. Não, eu tenho sono. Aham. Minha rotina é muito cansativa. As pessoas falam, você trabalha com sexo, você transa 24 horas por dia, todo dia? Não, gente. Pra mim. E aí que eu falei, vai daquilo que vai de acordo com você. Caterine CPF, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, tá ótimo. Perfeito, super funciona pra mim. E aquela história de que mesmo quando começa ruim, fica bom? Porque às vezes você tá com uma baita de uma preguiça. Aí você fala, ai, não vou. Aí você começa. Aí você começa, vai indo, de repente fica uma delícia. Válido sustentar essa mentalidade de que vamos dar o primeiro passo aí, e vamos ver o que Vai rola, que- porque vai ficar bom. Depende do nível de desejo e excitação. Lembra quando a gente começou a conversa? Existe um ciclo de resposta sexual fisiológica no corpo. Nossa, inclusive a gente ia falar da aula de anatomia, né? Depois eu posso até emendar uma coisa na outra. O nosso corpo responde aos desejos que a gente recebe. Então, primeira coisa, autocuidados, como eu falei, você vai elevar a sua energia sexual, você com você mesma tá ótima, beleza. A partir do momento que você receber... Nossa, engatei aqui, né? A partir do momento que você recebeu o estímulo do outro, você consegue ter desejo. Ok, o ápice do desejo vai fazer com que o seu corpo responda com a excitação. O ápice da excitação vai fazer com que o seu corpo responda com orgasmo. Então, você pode estar com preguiça, mas a pessoa começar a te estimular, o seu desejo tiver ok, você vai ficar excitada. Ficando excitada, você vai atingir o orgasmo. Vai ficar gostoso. Vamos à anatomia Eu do queria só periquito. mais emendar uma perguntinha. Só uma coisa bem pontual, porque já aconteceu comigo de fato. Adoro revelações! Aqui a gente sem pode, sem pudor. É. Eu já tive momentos de, depois do orgasmo, ficar emocionada. Aconteceu esse é fim de semana normal. comigo. Também, menina. Chorar? Chorar. Primeira vez que eu tava Porque é uma transando com o emoção cara. que não é de tristeza, Uhum. é uma emoção que bluf, Ocitocina. é muito forte. E esse... Vou fazer um off aqui, porque, né, eu posso falar porque existem vários. Eu tava saí com um cara esse fim de semana e ele é médico. E aí eu falei, bom, posso falar então de uma maneira formal, porque ele vai entender, né? Eu terminei de gozar, virei pra ele e falei, ai, liberou muita ocitocina, eu vou chorar só um pouquinho, peraí. Aí ele parou assim, ele ficou olhando, ele, quê? Ele deve ter ficado, eu sou foda, eu sou foda. Mas ele é Vocês mesmo. não entendem direito. Ele ó, Palmas, palmas. ele mereceu. Conhece o corpo Deu até humano, né? Anatomia? Exato. Esquentou Saiam aqui. com médicos. Você sabe que o primeiro squirt que se fala que eu tive na vida foi com um cara médico também, porque ele Sério? chegou ali e começou a falar, mas o que é isso aqui? Que ele... Eu falei, cacete, eu achei que era só em filme pornô. Quando eu Eu vi tenho uma que... história muito boa com squirt. Quando eu vi que eu fiz o squirt Não sei se eu pela posso primeira contar. Essa é vez. muito sem pó e sem pudor. Essa é muito, Ixi, muito. não, agora a gente tá curiosa. Mas essa história é bem boa. Eu também exponho minha vida pra caralho também. Não tem problema Estamos contar. aqui falando tudo. Eu tenho várias histórias no Instagram de coisas engraçadas que já aconteceram comigo. Mas calma, a gente tá com 3 assuntos pendentes. A louca Vamos da lá. organização aqui. Primeiro, sobre A ocitocina. o chorar. Existem 2 questões. Fisiológica hormonal e energética. Então são 2 vertentes. Liberou muito ocitocina, rola esse negócio de, cara, são vários neurotransmissores correndo ali na sua corrente sanguínea, seu corpo pode reagir com essas emoções, porque são emoções geradas por conta desses hormônios e neurotransmissores. Então pode ser que aconteça. Primeiro ponto. Por isso que não é a tristeza, não é aquela angústia, porque quando a gente chora, a gente tá acostumado a chorar porque sentiu uma dor.
Porque aconteceu alguma coisa específica para causar essa emoção. No caso, o que aconteceu foi essa liberação química no seu organismo. Seu corpo respondeu com o choro. Tem gente que ri. Tem uma pessoa que eu já me relacionei por um bom tempo, que toda vez que ela vai gozar, ela começa a dar risada. É muito engraçado. E aí você fica... Eu tô contando alguma piada Ela ri, aqui? então assim, eu já sei que ela vai gozar porque ela começa a rir, entendeu? E eu fico tipo, tá bom, é só continuar agora. Constância agora. Demais. E aí são as emoções que o nosso corpo reage. Primeiro ponto. Tem um outro ponto que aí a gente pode ficar horas falando só sobre isso, que o Tantra ensina muito. Existem energias dentro do nosso corpo, isso também vale pro abuso. O nosso corpo vai recebendo aquilo. Vai juntando e vai formando couraças. A energia sexual, imagina ela como se fosse uma luz vermelha dentro de uma caixa, na base da nossa coluna. Essa energia está trancadinha ali. Quando você tem um orgasmo, um estímulo, uma liberação dessa energia, ela acende. Dependendo do nível dessa ascensão, se for muito forte, ela vai de um jeito que ela quebra a barreira que estiver na frente. Cada chakra que a gente tem cuida de uma parte. É mais delicado falar sobre isso, porque vai para um lado mais holístico que muita gente não acredita. Mas conforme você pratica, você entende, você sente. Então, por isso que é muito legal, porque você fala, não tem como não acreditar. Então, de uma forma mais geral, vou contar do que aconteceu comigo. As pessoas falam, nossa, você é super bem resolvida. Sexualmente, a gente pode dizer que sim. Mas eu tenho as minhas dificuldades, como qualquer ser humano normal. A questão afetiva, para mim, é um ponto muito fraco. Então, eu tenho uma questão aí com receber carinho. Chakra cardíaco. É do amor e do carinho. Quando eu sinto a energia ascendendo, geralmente ela para aqui. Então, eu sinto esse ponto. Se ela sobe forte demais, ela quebra essa couraça que está me protegendo, porque eu não permito que a energia suba, porque eu não me permito ser cuidada, receber carinho, etc. Quando ela sobe forte demais e quebra essa couraça, ela ultrapassa um limite meu e o meu corpo responde com choro. Exemplo, assim, de forma bem chucra mesmo, tá? Pra ver se vocês conseguem entender. E aí tem vários exercícios de tantra que a gente pode fazer, inclusive pra aceitar, enfim, cuidar disso. Mas a energia ela é tão forte que é aquilo, o corpo fala. Por isso que a terapia tântrica é tão interessante e traz tantos resultados. Porque vem de um jeito que... Sabe o que você faria numa terapia convencional? Durante um ano, a energia vem te dar um socão, você sofre tudo naquela hora e passa. É muito doido. Tanto é que com esse cara, esse fim de semana, na hora que bateu, eu peguei a mão dele, coloquei aqui, tipo, só fiz as minhas mentalizações, sabe? Ele não entendeu porra nenhuma, ele ficou tipo, que louca que eu fui inventar de transar com uma sexóloga. E aí me veio um choro muito forte, muito forte, muito forte. E depois me deu uma paz absurda, porque eu precisava daquilo. O meu corpo pediu por aquilo. Quebrou uma couraça e tudo bem. Tanto é que eu fui até conversar com a minha xamã depois sobre isso e ela falou, você já tá entendendo o que você quer. Você já sabe o caminho, você já identificou. Agora faz. Então, assim, tem toda uma análise em cima disso. Então, é bem interessante. Então, o choro pode acontecer. Uhum. Libertador. Libertador. Estamos chegando ao final do nosso episódio. É um episódio que poderíamos ficar aqui horas, não é mesmo? Certamente. Mas a gente precisa liberar porque é Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Agora a gente também tá um pouco excitadinha. Deixa eu falar da anatomia que você pediu pra gente. Então, vamos finalizar com a anatomia. Anatogato, me lembra Chaves. Coloca o microfone pra ela, amiga. E vamos levar a Charlotte. Informações basiquinhas, aulinha básica. A aulinha básica para você que quer estimular a Charlotte de forma correta. Pode ser? Com certeza. Então vamos Sempre lá. Correto. Só falando que esse aqui é o masturbador que eu falei, então a pessoa coloca lubrificante aqui dentro e... Tá. Tá. Mas aí eu uso pra demonstrar, tá? Pontos importantes que vão te ajudar. A Charlotte. Opa! Boa. Tá. Monte de Vênus. Vou falar os pontos que vão ser importantes pra você ter um bom resultado. Famoso Fusca. Ali na hora, tá? Monte de Vênus. Então a gente fala que é a capô do Fusca, né? Capuz do clitóris, que é a pelinha, que é como se fosse o prepúcio pros homens que estão assistindo pra eles entenderem. O capuz do clitóris dá de encontro com os lábios internos e lábios externos. Se você abrir os lábios internos, você vê a vagina, isso aqui é a vulva, tá? A vagina é só
a entrada do canal aqui. Isso é a vagina. Isso aqui não é uma vagina. Isso aqui é uma vulva, ou Charlotte, como eu chamo. Então, aqui é a vagina, e aí embaixo do capuz vai estar o clitóris. Lembrando que o que a gente vê exposto ali é só a glande do clitóris. O clitóris, na verdade, é toda uma estrutura que fica por dentro aqui. O famoso ponto G, quando a gente faz assim, nada mais é do que você estimular o clitóris por dentro. Então, ó, aqui dá pra ver direitinho. Quando eu enfio o dedo aqui e eu faço esse movimento, ó o que salta. Exatamente o clitóris. Então, o ponto G é essa parte interna daqui. Certo? E aí embaixo vai ter a uretra, glândulas parauretrais, que são as de Skinny, responsáveis pelo squirt. E é bom deixar claro exatamente esse movimento que você fez, inseriu 2 dedinhos ou 3, dependendo, né? E chama, Começa tipo com assim, ó. Começa com um. E não tem erro. Vem, fica assim, ó. Oh, gente, vocês vão ver o Agora, milagre acontecer. O porquê o monte de Vênus é uma dica boa. Você vai fazer um Essa eu oral não ou sabia. qualquer outra coisa. Usa essa parte aqui da sua mão para pressionar o monte de Vênus, porque aí você vai levantar essa pele, o capuz do clitóris vai dar uma levantadinha e a glande vai se expor mais facilmente. E aí, quando a glande se expõe, O milagre é tipo tiro acontece. ao alvo, né? Você acerta exatamente aonde você tem que acertar. Sucesso! Entendeu? Objetivo. Entendemos. É isso. Ah, de nada, viu, Balzac? É, Agora, hoje- por exemplo, o sugador. Ah. O sugador, ele é um toy que você... Tem pelos aqui. O sugador, ele é um toy que você precisa colocar em cima da glande do clitóris, senão não faz sentido. É diferente de um bullet, por exemplo, que é uma cápsula vibratória, que qualquer lugar... Segura aqui pra mim de novo, por favor. Qualquer lugar que você estimular aqui é interessante, porque é uma cápsula extremamente potente. O sugador do clitóris, não. Você precisa colocar exatamente em cima do clitóris. Então, você pode fazer a pressionadinha aqui, levantou, encaixou. Por isso que eu falo que o segredinho aqui, ó, da palma, no monte de Vênus é batata. Pronto. Olha que aula. É isso. Que bela Entendi. aula. Catê, obrigada por hoje. Imagina. Primeiro pelo tempo que você disponibilizou. Eu falei pra que eu falo gente. muito, Ah, né? Não, A você gente falaria fala o muito essencial e a mais, gente falaria viu? muito mais. E por compartilhar tanto conhecimento e sabedoria com a gente. e as Desse nossas jeito Obrigada. assim, fácil, acessível. Não é sem fácil de toque, entender? sem dor. Completamente. É isso, eu falo, gente, que tem um jeitinho de ensinar, mas obrigada pelo convite. E quem quiser saber mais, qual que é o seu arroba para as pessoas entrarem lá? Tem que escrever aqui, porque minha mãe deu uma dificultada no meu nome, né? Caterine com C, TH2Ns, Louise com S. Boa, a gente E coloca lá eles esse encontram, GC todo mundo encontra seus cursos, dá Tudo, consultoria manda mensagem, também. dou consultoria, dou mentoria, dou tudo. Dou, literalmente eu dou tudo. Ela dá. Só pra quem eu quero, é bom, diferente. que bom. Catê, obrigada mais uma vez. Você é Ai, maravilhosa. A gente imagina, vai Feliz Dia dos mostrar. Namorados! Feliz Dia dos Namorados! Gozem muito! Por favor, pratiquem depois Que desse delícia, episódio. Manda que pro delícia. boy, pra mina. E obrigada, Balzacer, mais uma vez pelo episódio de hoje. Vamos embora agora, praticar, colocar pra em prática, casa. né? Tudo que a gente aprendeu hoje, não é mesmo, Lulu? Sim, Mas mas vai vocês devem ser estar bem eu- empolgadinhas aí também. Uma vez eu ganhei aquele sugador e ele A gente veio ganhou um aqui em pinguim. Balzacs. Ele veio um Um de pinguinzinho, Natal. tadinho, que pinguinzinho é minha Vermelhinho, vida. Tá lá do lado da minha cama. Eu Gente, também. muito obrigada. Aproveitem muito, tá? A gente também vai aproveitar daqui. E a gente se vê semana que vem. Um beijão. Beijo! Mua.